Então, nós vamos falar sobre ser a luz do mundo, né? E para a gente iniciar o nosso diálogo, o nosso bate-papo, eu queria saber aqui quem se considera a luz nesse mundo. Quem acha que é a luz do mundo aqui? Pode levantar um de cada vez a mão, não precisa brigar, viu, gente? Quem acha que é a luz do mundo? A gente sempre fica nessa dúvida, né? Estamos sendo luz ou não estamos sendo luz neste mundo? Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Quem aqui já ajudou pelo menos uma pessoa uma vez na vida? Então, nós vamos entender o que é ser essa luz do mundo, o que é ajudar essas pessoas, né? E eu gostaria de convidar vocês para a gente viajar um pouquinho no tempo. Nós vamos lá para a Europa, nós vamos lá para 1910. Nós vamos conhecer uma cidade, um país, que é a Polônia, onde passa a nossa história, e nós vamos aos poucos conhecer uma família. Essa família, o pai e a mãe são comerciantes. Eles trabalham fazendo pães, então eles têm uma pequena panificação. E eles ali então vão fazendo a sua panificação e vão vendendo pães. E essa família tem o costume de sempre fazer uns pães a mais para distribuir para as pessoas. E essa família vai ter uma criança, vai ter uma menina. Essa menina Irena vai nascer. Ela é de um rosto muito branco, cabelos compridos, longos. Desde pequena já começava a perceber-se que ela era uma menina que se destacava nos estudos. E a família então muda-se do interior onde eles moravam para a capital, Varsóvia, né, na Polônia. E ali a família vai mantendo seu comércio, sua panificação, e todo esse tempo a pequena Irena vai crescendo junto com a família e vai vendo que os pais sempre fazem um pouquinho a mais para distribuir para aqueles que não têm como comer. E ali, quando ela já está com seus 6, 7, 8 anos, ela começa a fazer a mesma coisa, a ajudar os pais e a sair a distribuir os pães que eram excedentes para ajudar as pessoas que tinham fome. E aí nós vamos enfrentar ali um período bem difícil, que é a Primeira Grande Guerra Mundial. E a Polônia vai estar envolvida ali. E neste período é um período de muita fome na Europa. Não se tem o que comer, né? E então a família dela vai tentar neste período suprir ainda mais aqueles que tinham necessidade de se alimentar de alguma coisa, e eles não visam mais ter lucros. Eles visam o que eles ganham fazer cada vez mais pães para poder ajudar as pessoas que estavam naquela condição do período de fome da Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra acaba, Irena já é adolescente, já quase virando mulher, e ela sente que os seus estudos ela deveria direcionar para algo que pudesse ajudar as pessoas. E ela então resolve fazer assistência social. E ela vai cursar então a faculdade, ali em Varsóvia mesmo, a capital da Polônia, o curso de assistente social. Vai concluir o seu curso e vai começar a trabalhar nessa área. Mas sempre ao fim do dia, procurava auxiliar seus pais ali na panificação e distribuir o excedente de pães pelas ruas à noite. E ela vai fazendo isso e em determinado período ela é chamada para o serviço público na prefeitura de Varsóvia. Ela passa então a cuidar da assistência social de Varsóvia e ela começa a criar planos, programas. E ela então implementa um dos primeiros programas da Europa de alimentação às pessoas em condição de rua e vai facilitar a habitação para aqueles que não têm condições de moradia. E ela vai desenvolver o seu trabalho de forma esplendorosa. E ela vai ficando conhecida entre as pessoas pelo seu bom desempenho, né? Pelo seu exercício ali dentro da sua função, dentro da administração pública de Varsóvia. E tudo transcorria muito bem, ela vivia muito bem com sua família, auxiliava as pessoas, só que um período sombrio começa a se estender pela Europa. E neste momento a Alemanha está sob o comando de Adolf Hitler. E em 1º de setembro de 1939, ele declara guerra contra a humanidade e invade a Polônia. É o primeiro país a ser invadido na Segunda Grande Guerra Mundial. Em menos de 2 dias, o país está tomado e a capital Varsóvia foi invadida pelos nazistas. A administração municipal deixou de existir e Irene não sabe mais como que vai ser a vida a partir de então. Ela retorna para a casa dos seus pais e, enquanto ela não sabe como vai executar o seu trabalho, ela procura ser útil e auxiliar aquelas pessoas que durante os bombardeios tiveram as suas casas destruídas e passa a alimentar as pessoas que estão morando na rua, as pessoas que não estão tendo como se alimentar
e ela também não nega comida nem para os nazistas. Os próprios opressores e agressores, ela não faz distinção. Eles doam e auxiliam com pães para todos. E assim ela vai seguindo a sua rotina. Passado mais ou menos o período de um mês, ela recebe uma carta. É uma carta intimando ela a comparecer à nova administração agora sobre a Alemanha nazista. Os soldados nazistas intimam ela para voltar para o trabalho da assistência social. E aí ela retorna e ela recebe então a incumbência de que naquele momento os alemães iriam esvaziar alguns conjuntos de prédios em quarteirão onde moravam mais ou menos 20.000 pessoas. Eles tirariam aquelas pessoas que eram tonolesas das suas casas, construiriam um muro em volta e ali eles iriam colocar 300.000 judeus morando de forma subhumana. E assim eles começam seu plano para fazer o gueto de Varsóvia. E a sua missão era trabalhar no hospital, identificando os pacientes que possuíssem alguma peste ou alguma praga que fosse altamente contagiosa. Neste momento, na Europa, nós estamos vivendo um surto de tifo. Está muito em alta hoje com tratamento. Naquela época era mortal. Então, ela tinha ali como missão, todo fim do dia, passar uma lista das pessoas que deveriam ser executadas, para não contaminar as demais pessoas. E ela então vai no seu primeiro dia de trabalho, ela chega naquele gueto onde foi construídos os muros, ela entra sobre um grande portão cheio de arames farpados e ela começa a caminhar para dentro do gueto e ela se depara com uma situação calamitante. Ela observa que há corpos em decomposição pelas ruas, o esgoto corre céu aberto e aonde deveria morar 20.000 pessoas, tem 300.000 pessoas. Um apartamento que não deveria abrigar mais que uma família, há 5, 6 famílias dividindo o mesmo teto e tendo que revezar o pouco espaço que tem para dormir. Ela se sente extremamente convalescida com a situação dos judeus. E ela percebe que é um corpo caído. Ela se aproxima e todos ali dentro do gueto, por ordem dos alemães, deveriam usar uma estrela no braço que identificasse que eles eram judeus, a estrela de Davi. E ela, para não se sentir superior a ninguém, com muito cuidado, retira aquela estrela e põe no braço e vai até o hospital, aonde ela vai trabalhar, o seu posto de trabalho. Quando ela chega lá, ela adentra a ala dos doentes, é um verdadeiro açougue. Ali não há como tratar tantos pacientes. Há inúmeras pessoas com doenças, com cólera, com tifo, doenças contagiantes que ela deveria fazer a lista e informar os alemães que iriam buscar aquelas pessoas para ser executada. Ela senta com seu caderno, olha aqueles pacientes e ela para e pensa: como pode eu, que estudei para auxiliar as pessoas, escrever a lista da morte delas? Quem sou eu para fazer isso? E ela então, em vez de escrever aquela lista, ela resolve deixar o caderno de lado, junta um pequeno balde, um pequeno pano com água limpa, se aproxima dos leitos e começa a limpar as pessoas que estão acamadas e adoentadas. E ela faz isso durante o dia todo. Quando encerra o seu horário de trabalho, que ela precisa sair do gueto e voltar para a sua casa, ela passa pela saída no posto de controle do gueto e entrega a lista ao oficial alemão, que pega a lista e olha, estranhando que não havia nenhum nome ali registrado. E ele pergunta: não há nenhum doente no hospital? E ela vai dizer: acredite, não tem ninguém no hospital. E assim ela vai embora, de consciência tranquila. E no dia seguinte, e no outro, e durante muitos dias, ela vai executando a sua tarefa sem anotar ninguém na lista da morte. Quando certo dia ela está no hospital trabalhando, já ao meio da tarde, ela percebe que é uma mulher que soa frio, delirante na febre, já com a cara pálida, já desfalecendo. Ela se aproxima, lhe enxuga o suor, e está ali cuidando do seu corpo que está em feridas, e aquela mulher, naquela pouca força que lhe resta, lhe segura pela mão. Olha para ela e diz assim: moça, me prometa uma coisa, que se eu morrer hoje, você cuida da minha filha e promete não deixar ela morrer dentro deste gueto fedorento, miserável, aonde falta tudo. E ela não tem reação, ela não sabe o que dizer, ela simplesmente acena positivamente com a cabeça. Aquela mulher lhe olha fixo
e desfalece. Ela fecha os olhos, já da falecida, olha ao pé da cama uma criança de pouco mais de 6 anos, brincando com uma boneca de pano. Ela se aproxima, pega a criança, pega a ficha e identifica em qual lugar aquela mulher estava morando no gueto. Sai com a criança, vai atravessando o gueto e vai se deparando com uma realidade ainda mais difícil. As pessoas já moravam na rua, por isso falta de espaço dentro dos apartamentos. Ela se aproxima, identifica o prédio, entra no prédio, ela sente um fedor muito forte de urina, lodos pelas paredes e ratos e baratas abundantes pelas paredes. Ela sobe, no segundo andar ela identifica o apartamento da falecida, bate a porta, quem recebe é a mãe da moça que desencarnara, e ela informa que a filha está morta e entrega-lhe a neta. E ela sai daquele gueto e vai direcionando-se de volta para fora. Quando ela começa a caminhar, atravessa o portão e está chegando na sua casa, mas a frase dela prometendo que iria tirar aquela criança não sai mais de sua mente. A sua paz tinha ido embora. Ela janta, ela conversa com a mãe, conta tudo o que havia acontecido e a mãe dela diz para ela ter fé e orar que tudo vai se resolver, tudo vai se dar um jeito. E ela então vai deitar-se e ao entrar no seu quarto naquela noite, ela abre a porta e ela verifica que estendido sobre a sua cama há um lençol de quando ela era criança, um lençol velho, ruído, e ela chama a mãe e pergunta: mãe, por que a senhora colocou este lençol tão velho e tão ruído sobre a minha cama? E a mãe dela vai dizer: ah, minha filha, as pessoas estão sem nada por aí, e os poucos lençóis que tinha eu doei e acabei ficando com este lençol que você gostava tanto quando era criança. Ela entra no quarto, fecha a porta, e ali ela olha por alguns minutos, aquele lençol velho, ruído, mas que se destacava por uma coisa. No meio do lençol havia pintado o rosto de Jesus e embaixo escrito a frase: Jesus, em vós eu confio. Ela puxa o lençol, deita-se e adormece. Quando o dia está amanhecendo, como se fosse um surto de sonho, ela ali em sonho, ela não sabe identificar se é um sonho, se é uma realidade, ela percebe que aquela figura que está no lençol se transpõe de pé ao lado dela. Ela vê o rosto de Jesus ali ao lado dela, ela se assusta e simplesmente ela ouve a frase: se em mim confia, tira aquela criança de lá. Ela acorda assustada e ela percebe que ela havia sonhado aquilo e vai para o seu trabalho. Mas ela sente que naquela manhã ela está indo de uma forma diferente ao trabalho. Ela está indo iluminada. Ela sente que ela estava envolvida por uma força maior. E ela chega ao hospital, começa a ajudar os doentes que estão ali acamados. E ela lembra sempre daquela criança. E ela começa a pensar: ah, meu Deus, como eu posso tirar aquela criança de trás desses muros? São tantos soldados, são tantos arames farpados. Se alguém for pego ajudando algum judeu é fuzilado. O que eu posso fazer? E ela fica ali. E aí ela lembra do lençol estendido sobre a cama dela, a imagem de Jesus e a frase: Jesus, em vós eu confio. E neste momento ela percebe que uma colega de trabalho passa, vai à sala de remédios, ela fica observando e ela percebe que a companheira de trabalho está escondendo alguns medicamentos dentro do jaleco. Ela termina de limpar o paciente, entra na sala e pergunta para a amiga: por que você está roubando medicamento? A amiga fica rubra, primeiro pela vergonha do roubo, mas ela começa a suar e transpirar e diz assim: Irena, eu não posso te contar por que eu estou pegando esse medicamento. Se você souber o porquê eu estou pegando esse medicamento, nós duas seremos mortas, seremos torturadas, seremos fuziladas. E ela diz: tudo bem, eu aceito as consequências. E a amiga dela vai dizer então: eu trabalho para a resistência. Há um grupo de pessoas polonesas que estão se juntando para tentar derrubar os nossos algozes, para tentar tirar os alemães e libertar as pessoas do gueto. Ela fica assustada e ela diz para a amiga: e como vocês fazem? Ela falou: nós somos um grupo, a gente arrecada alimentos, arrecada comidas, algumas pessoas estão envolvidas. E ela vai dizer para a amiga: eu preciso fazer uma coisa, e talvez eu precise da ajuda de vocês. Eu preciso retirar uma criança de dentro do gueto. E a amiga dela vai dizer: Irene, nós não retiramos ninguém ainda.
Nós só estamos se preparando, é impossível retirar alguém aqui de dentro. Eu não quero participar dessa loucura. Ela diz, mas eu preciso muito. E enquanto elas estão ali dialogando, ela percebe que chega um caminhão. Um caminhão estaciona em frente do hospital, cheio de sacos de batata. Aqueles sacos de panos marronzados. E ele começa a descarregar as batatas que são para alimentar os doentes. E ela então tem uma ideia. Ela olha para a amiga e diz assim, eu sei como eu posso tirar aquela criança daqui. Nós vamos esvaziar o saco de batata, nós vamos pôr a criança lá dentro, nós vamos amarrar o saco e a hora que o caminhão sair, o saco estará lá em cima e a criança vai estar liberta. A amiga dela diz, pois eu não vou participar disso. Mas se a criança for liberta, eu arranjo algum lugar que possa cuidar dela junto com o pessoal que é a resistência. Junto com o pessoal lá fora, eu posso achar um lar adotivo para ela até acabar a guerra. E ela fala, pois bem, eu vou buscar a criança. E ela sai correndo numa alegria pelo aquele gueto. E ela atravessa, chega ao prédio, no segundo andar ela identifica novamente o apartamento que ela havia deixado, aquela pequena criança, bate a porta, a avó da criança a recebe, e ela fala, eu fiz uma promessa à sua filha. Eu prometi que eu tiraria a sua neta deste lugar imundo e não deixaria ela morrer aqui. E eu vim cumprir uma promessa. A senhora confia a sua neta a mim? E a mulher diz, com certeza, em prantos, a abraça, num gesto já de alegria. E ela então segura a criança pela mão. E quando ela percebe, dentro do apartamento, há outras crianças de outra família, e uma outra mãe diz, se você vai levar essa criança, leve meus 3 filhos. E ela pensa, como que eu vou levar 3? Mas ela fala, eu levo. E um outro pai que tem mais 2 crianças diz, já em choro, se vai levar essas crianças, leve os meus filhos também. E quando ela percebe, ela está descendo o corredor com 6 crianças na mão. E ela está correndo de volta para o hospital e ela pensa, será que tem 6 sacos de batatas? E ela chega lá, coloca aquelas crianças dentro do saco de batata, diz para elas que é uma brincadeira, que elas têm que ficar quietinhas, colocam sobre o caminhão, colocam alguns sacos de batata para disfarçar. E ali naquele dia são libertas 6 crianças do gueto de Varsóvia. Ela vai embora esplendorosa. Chega em casa, relata para a mãe todo o feito, todo o acontecido. E ela vai dormir. Quando ela está dormindo, amanhecendo o dia novamente, aquela figura do seu lençol se transfigura ao lado da cama. E diz, se confia realmente em mim, tire mais crianças. E ela acorda em susto. Ela não sabe dizer se novamente era um sonho, se ela tinha visto a figura de Jesus. E ela retorna, e no dia seguinte, mais 7 crianças. E assim ela vai tirando durante muitos dias, 4, 8, 9, 5 crianças. E aí, determinado dia, ela está ali e ela recebe uma ordem do governo alemão, que é necessário identificar todas as pessoas que estão adoentadas, porque eles irão desmanchar o gueto. Todas as famílias, todas as pessoas serão transferidas para o campo de concentração, para a câmara de execução de gás de Auschwitz. Aquele lugar que havia no início 300 mil pessoas, 150 mil já estavam mortas pelos alemães, e eles iriam executar as outras 150 em 30 dias. Ela começa a acelerar a retirada dessas crianças, que cada dia se torna mais difícil, mas ela percebe que ela não conseguirá retirar nenhuma centena de crianças de lá. E já nas vésperas de desmanchar o gueto, ela pensa, o que eu posso fazer para tirar mais crianças? E ela vai dizer, olhando para fora da janela do hospital, Jesus, em vós eu confio, mas eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como eu posso tirar mais crianças, elas serão mortas. E ela observa no jardim que passa um rato correndo. E ela vai olhando aquele pequeno rato correndo pelo jardim, quando de repente ele desaparece. Ela fica um tanto encabulada. Ela sai, atravessa, vai ao jardim, e assustada ela começa a verificar onde esse rato poderia estar, e ela observa que é um pequeno buraco. Ela tira a folhagem de cima e percebe que é uma grande tampa de bueiro de esgoto de ferro. Ela retira aquela tampa, ratos, baratas, ela observa que é uma pequena escadaria que desce ao fundo, e ali ela entra dentro daquela tubulação de esgoto, e ela chega num outro lugar onde está correndo os restos dos banheiros, e ela começa então quase a se rastejar para verificar onde sairia aquilo, numa coragem que ela não sabe de onde vem. Quando ela percebe, ela sai à lateral de um rio, que é o rio próximo à cidade de Varsóvia. Ela volta extremamente contente para dentro daquela tubulação, sobe, chega ao hospital toda suja, mas feliz.
E ela diz para a amiga: nós vamos retirar mais de uma centena de crianças daqui de dentro. E eles se organizam naqueles poucos dias que eles têm e começam a trazer as crianças e começam a tirar 50, 80 crianças até 2 vezes ao dia lá de dentro. E assim elas vão fazendo, no decorrer de muitos dias. E determinado dia, quando eles retiraram quase 200 crianças por aquela tubulação, ela sobe, fecha a tampa, joga a folhagem para que os alemães não descobrissem a saída, vai ao hospital, toma um banho, se limpa e se prepara para sair. Quando ela chega no posto de controle de saída do gueto, um soldado lhe esbofeteia a cara e diz para ela que ela está presa. E ela pergunta por que ela está sendo presa, e o soldado, em tom de deboche, vai dizer para ela: nós sabemos o que você faz aqui. Você tira crianças judias deste lugar. Você está ajudando os judeus. E agora você vai entregar o nome de cada criança que daqui saiu e o endereço de cada pessoa da resistência, ou você vai morrer. Ela se silencia, e naquele momento ela começa a chorar, ela é jogada dentro de um caminhão velho, transportada. Ela chega no presídio, lhe descem muitas cacetadas nas costas, lhe chutam, ela é arrastada pelos cabelos até uma cadeira, e um dos soldados lhe aponta a arma e diz: me conte aonde estão as crianças e quem são as pessoas da resistência. E ela ali naquele sofrimento, ela lembra do lençol com a frase: Jesus em vós confio. E ela então simplesmente numa força diz: eu não sei o que você diz. E o soldado então começa a lhe torturar, e por 3 dias ela é torturada dentro daquela prisão. Lhe dão choque, lhe arrancam as unhas sem anestesias, lhe aplicam ferpas debaixo das unhas do pé, lhe mantém pendurada de ponta cabeça. Ao 3º dia, já esgotada de tanta tortura, ela ainda tinha o rosto, e o soldado pergunta: você não vai contar? E ela diz assim: quem me chamou e quem me contratou, eu confio tão profundamente que eu não posso te falar nada. E o soldado então diz para ela: pois bem, amanhã de manhã será executada por traição. Ela é jogada a uma cela, e naquela noite que ela passa muito frio, ela começa a perceber a neve caindo entre as grades. Ela começa a se encolher, ela treme na friagem, e ela começa a adormecer ali entre aquele tremor de frio. E como se uma força materializasse, ela percebe que aquele lençol com o rosto de Jesus parecia lhe cobrir. Ela se sente aquecida, dorme. Na manhã seguinte, o soldado entra na cela, puxa-a para fora. Eles caminham atrás do local que ela estava presa. O soldado diz para ela: ajoelhe de costa para o muro, porque você vai morrer. Ela então ali ajoelha, lembrando da imagem de Jesus e a frase: Jesus em vós eu confio. Ela fecha os olhos e ela escuta o barulho do tiro. E ela então espera alguns segundos, abre o olho, ela percebe que ela viu o muro, passa a mão pelo corpo e percebe que nada lhe aconteceu. Ela levanta olhando para trás e o soldado vem vindo na sua direção, fazendo sinal de silêncio para ela. Ele se aproxima e diz para ela: o portão lateral está aberto. Corra o mais longe que você puder e nunca mais apareça nessa cidade. Você vai ser dada como morta. E ela sai correndo, e depois que ela está fora dos muros do gueto de Varsóvia, ela pensa: aonde eu posso ir? Para a casa dos meus pais? Eu não posso mais retornar, os soldados me achariam. E ela então lembra do endereço de uma das crianças que foi entregue para a resistência. Quando ela chega lá, a sua amiga está lá junto com outro grupo de pessoas que são da resistência. E ela conta o acontecido para todos eles, e a amiga vai dizer: nós sabíamos que você seria liberta. Na noite anterior, nós subornamos o guarda que lhe executaria. E assim, ela ganha sua liberdade. O tempo transcorre, a Alemanha perde a guerra. A ordem natural vai se restabelecendo na Europa. Ela entrega suas anotações de volta ao governo polonês, que agora já está sob o controle novamente do seu povo. E ela então volta, vencida a guerra, a trabalhar como assistente social na prefeitura de Varsóvia. E ali ela vai trabalhar por mais 20 anos. Quando determinado dia, já o encerramento do expediente, ela atravessa uma praça próxima ao local que ela trabalhava, e uma jovem se aproxima e lhe para na praça e diz assim: eu conheço a senhora.
E ela vai responder para a jovem: olha, muitas pessoas me conhecem porque passam pelo departamento de assistência social. E a jovem vai dizer: não, eu nunca estive no departamento de assistência social, eu nunca passei por lá. E a mulher falou: então eu não sei, eu acredito que você esteja me confundindo com alguém. E a moça então vai lhe responder: não, eu reconheço o seu rosto, porque no dia que minha mãe morreu, você me segurou pelos braços e levou para minha avó. E alguns dias depois, quando você bateu a porta do apartamento que nós morávamos, eu vi um anjo iluminado me levando para fora daquele lugar. Eu sou aquela criança que você salvou naquele dia. Ela então, em lágrimas, e a moça diz: o mundo tem que saber sua história. E essa moça, que era jornalista, vai tornar público, então, todo o caso de Irene Sendler. Ela vai ficar conhecida, ela vai ser condecorada no seu país pela honra, pela bravura, vai ser condecorada em vários países da Europa, até pela própria Rainha Elizabeth. E em 1974, quando o Papa João Paulo XXIII visita a Polônia, ele faz questão de conhecer o anjo de Varsóvia. Ele chega lá, eles se abraçam e Irene dá para ele um presente, embrulhado, um pacote. O Papa abre aquele pacote, é um lençol velho, puído, que tem a imagem de Jesus escrito: Jesus em vós, Então, a história de Irene Sendler, que salvou 2.845 crianças da morte, é uma história para a gente pensar o quanto a gente pode ser luz no mundo. Ela foi luz para 2.845 crianças, mas ela foi luz para muitos pais, muitas mães, muitos avós, muitos tios. Ela foi luz para muito mais pessoas do que a gente possa imaginar. E ela sempre teve a certeza que tudo que ela fazia havia Jesus para lhe dar confiança. Então, o que a gente pode refletir com a história de Irene para os nossos dias atuais? Com a graça do nosso bom Deus, nós não estamos em guerra com ninguém. Não numa guerra de metralhadoras, de armas, mas nós estamos vivendo um momento que realmente nós temos que lutar uma guerra, que é a guerra do materialismo, que é a guerra da implantação de falsos profetas. Nós estamos vivendo justamente esse momento na nossa terra. Parece que o materialismo toma conta das pessoas. Os celulares, as redes sociais ocupam-nos muito tempo. E parece que há pessoas que transformaram a religião em meio de ganha-pão, de enriquecimento. E nós somos justamente os ceareiros deste momento de enfrentarmos essa batalha, de deixarmos realmente a verdadeira luz de Jesus brilhar e não deixar que um falso Cristo que implantam por aí seja verdade. Este é o momento da chamada. Só que nós temos que estar prontos e vigilantes, porque se nós lembrarmos quando Jesus caminhou pela terra, Jesus, quando ele já estava terminando a sua missão nos últimos dias, ele manda reunir todos os seus discípulos, porque seus discípulos nem sempre estavam com ele, alguns estavam em regiões diferentes a pregar. E certa noite ele fala: reúna todos os discípulos. E ele vai reunir todos os discípulos para a última ceia, conhecida como a Santa Ceia ou Última Ceia. Ali eles vão ceiar. E Jesus vai dizer: a minha missão entre vós está se encerrando. O Pai me chama de volta. Em breve deixarei este reino para entrar no reino dos céus. Sofrerei as dores que os romanos vão me impor por necessidade de declaração de amor à humanidade. Pedro ouve aquilo e vai dizer: mas mestre, eu jamais permitiria que alguém lhe prendesse ou se aproximasse de ti. E Jesus vai lhe sorrir, já sabendo da negação em seguida, e vai dizer: acalma-te, Pedro, tudo é a vontade do Pai. E eles terminam a ceia, e Jesus, ao terminar a ceia, diz aos discípulos: eu vou me afastar para orar. Era muito comum Jesus, ao fim de todos os compromissos diários, se afastar para entrar em oração. E nesse dia, diferente dos demais, ele vai sair em oração, mas ele olha para Pedro, Tiago e João e diz para eles: eu gostaria que vocês me acompanhassem. E os três saem em caminhada e vão caminhando rumo ao Horto das Oliveiras, ao Monte das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras. Quando eles chegam no portão do Jardim das Oliveiras, Jesus diz para os três: aguardem vigilantes aqui, que eu vou adentro do bosque orar. Logo mais eu retorno. E passado mais ou menos 1 hora, Jesus retorna e encontra os três dormindo.
Jesus os acorda carinhosamente. Eles, assustados, olham para o mestre. E o mestre diz para eles: eu vou adentro do bosque, orar, fiquem vigilantes e logo mais eu retorno. E passado mais ou menos uma hora, Jesus retorna e encontra os três dormindo. Então nós vamos entender que essa simbologia deles estarem dormindo pelo conhecimento de Jesus representa aqueles que têm o conhecimento da doutrina espírita, que têm o conhecimento de Jesus Cristo, que têm o conhecimento de ser bom, mas se tornem vigilantes e se põem a dormir no momento necessário de estar ali acordado para praticar o bem e a caridade. Então, talvez nós, muitas vezes, somos aquele discípulo que conhece Jesus, que vive próximo ao conhecimento do que é Jesus, mas nós não ficamos vigilantes a todo tempo. Somos surpreendidos a nos adormecer, porque nós vamos encontrar Jesus nos chamando à responsabilidade de orar e vigiar a todo tempo. E é isso que nós precisamos, porque o verdadeiro discípulo de Jesus vai se destacar, não se destacar para querer ser o maioral, né, para ser aquela pessoa que quer ser endeusada, né? Não é a pessoa com mais seguidores no Instagram, no TikTok. Jesus, se viesse à Terra, não precisaria fazer dancinha, gente. Ele, por si só, o seu amor já supriria, né? Então, mas ele vai se destacar por ser conhecido pela sua bondade, pela sua caridade, pela seu amor e sua paciência. E se nós pensarmos, nós já tivemos muitas vezes esse discípulo verdadeiro de Jesus. Se nós lembrarmos do nosso saudoso Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, não há uma pessoa que você não fale o nome de Chico Xavier que ele não tenha um elogio ou não diga, nossa, que alma boa. Porque se um dia eu encontrar uma pessoa que não gosta de Chico Xavier, eu acho que essa pessoa está precisando de uma visita ao CAPS. Porque não tem como não gostar de uma alma tão caridosa e tão bondosa. Mas nós vamos encontrar a irmã Dulce, Mahatma Gandhi e tantas outras pessoas, porque o verdadeiro cristão ele vai ser essa luz que se destaca dos demais. Ele vai ser esse ponto que sobressai a tudo. E isso é tão interessante que Jesus, conforme a gente pode olhar no Evangelho de João, ele vai se identificar 7 vezes. Ele vai se identificar 7 vezes enquanto está na terra. A primeira vez ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele se identifica como o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor, eu sou o pão caído do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira e vós sois o galho. E ele vai dizer, depois do sermão da montanha, depois de todas as bem-aventuranças, ele vai dizer uma frase que a gente vai levar conosco essa noite. Ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. E aí ele vai completar: vós também sois a luz do mundo. Das 7 vezes que Jesus se identificou, somente uma ele nos colocou na mesma categoria. Olha que interessante, né? De todas as 7 vezes ele nos inclui uma da mesma maneira. Só que há uma diferença no posicionamento dele. Porque ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Por que Jesus diz: eu sou a luz do mundo? Porque ele sozinho, no singular, consegue iluminar o planeta inteiro. Porque ele fez isso enquanto esteve aqui encarnado, e ele faz isso ainda como governador do nosso planeta. Eu sou a luz do mundo. Então, no singular, ele consegue ser a luz do mundo. E aí ele vai dizer para nós: vós sois a luz do mundo. Ele nos coloca no plural. Por que Jesus será que nos coloca no plural, dizendo vós sois a luz do mundo? Porque ele sabe que nosso grau de progresso ainda não nos permite iluminar a Terra sozinha. Então, no começo eu perguntei: a quem aqui acha que é a luz do mundo? Que bom! Que bom que a nossa humildade, nosso bom senso já não sabe nos dizer que nós não somos. Mas eu perguntei: alguém aqui já fez um bem para alguém alguma vez na vida? E todo mundo levantou a mão. Neste momento que a gente fez um único bem, ou mais de um bem, nós somos luz. Então Jesus sabia que nós éramos não a luz do mundo. Talvez a gente fosse uma lampadinha do mundo. E aí ele vai colocar a gente no plural, porque um monte de lampadinha acesa também ilumina. Porque se nós imaginarmos aqui em Nova Londrina, quantos postes com luz tem em Nova Londrina? Não vamos saber, né? Ninguém saiu por aí contando, não. Porque se alguém estiver contando poste, eu vou dar um livro espírita para ler, né? Então, mas há inúmeros postes em Nova Londrina. Um único poste iluminaria a cidade inteira? Mas a quantidade de postes acesos ilumina. E é essa a proposta de Jesus para nós, sermos a luz do mundo na nossa capacidade de fazer o bem.
No singular nosso, não podemos ser a luz completa do mundo como Jesus, mas nós podemos ser a luz do nosso mundo. E essa é a parte interessante, quando a gente vai entender sermos a luz do mundo. Nós vamos entender que a luz do mundo primeiro ilumina nós mesmos. A gente não consegue ver ao acender de uma luz que a luz sai de lá e atinge o demais ambiente, porque a luz é muito rápida à nossa vista. Mas se nós conseguíssemos, e a humanidade já conseguiu filmar a velocidade da luz, ao acender a luz, o lugar que se ilumina mais rápido e primeiro é em torno da lâmpada e depois vai se esparramando. Então, quando a gente se propõe a ser a luz do mundo, nós não estamos propondo a ser a luz do mundo no singular que Jesus já é. Nós estamos propondo ser a luz do nosso mundo. Então, quando a gente parte a fazer a mesma coisa que Jesus fazia, que é ajudar o próximo, nós começamos a iluminar o nosso mundo. Nós começamos a iluminar as trevas nossas que são o nosso interior, que são as nossas vicissitudes. E isso é tão interessante que quando a gente começa a iluminar o nosso interior, que é um breu escuro, como dizia Chico Xavier, o nosso lodo, o nosso lamaçal interno, a gente começa a enxergar tudo que há de ruim e de bom. E a gente começa a ter o conhecimento de si mesmo. A gente começa a fazer essa modificação. E aí a gente começa a iluminar o nosso mundo e a gente vai saindo daquele pensamento de negativismo, de derrotismo. Vamos nos livrando das dores, da depressão, das tormentas, das tristezas. Porque a gente começa a fazer o bem e já nos percebe que essa iluminação e essa luz, esse clarear é tão bom que o que eu sinto já é indiferente. É mais importante ser uma luz acesa. Nem se for para a gente ser uma luz meia vagalume, gente. Não tem problema a gente ser espírito vagalume. O importante é que a gente consiga ser uma lâmpada acesa constante, mas o nosso grau de evolução às vezes não é permitido. Não é permitido, não, nós não conseguimos fazê-lo. Então a gente começa a fazer pequenas mudanças de atitude na nossa vida. Se nós reclamamos muitas vezes, 10 vezes ao dia, vamos reclamar 8. Daí um mês vamos reclamar 7, 5, 4, até o momento que a gente não reclama. Para a gente sair de Maringá hoje, estão reformando o trevo lá de Maringá, e Maringá por si só já é uma loucura 6 horas da tarde, né? E com o trevo reformando, vira 2 loucuras, né? Então ali, uma impaciência, as pessoas buzinando, né? E de repente nós somos esse impaciente no trânsito. Hoje a gente buzina, faz um gesto. Amanhã vamos nos controlar, a gente só buzina, já não vamos fazer o gesto. Daí uns dias a gente não buzina. A gente fala para a criatura, vai com Deus, encontra um poste, né? E daqui a pouco a gente não deseja mais nada e a gente vai se melhorando. E aí nós vamos ligando a luz do mundo, do nosso mundo. E assim em todas as coisas da nossa vida. Então, se nós pensarmos em nossas vicissitudes, a gente tem que iluminar elas. Nós não temos que falar, não, eu não tenho esse problema, eu não tenho que me esconder do meu problema. Eu tenho que admitir o problema para mim, para eu poder trabalhar ele, para eu poder iluminar ele. Porque aquela vicissitude é uma treva, é uma escuridão minha. E eu vou iluminar aquela escuridão para se tornar bom, para se tornar melhor. Então a gente vai saber justamente isso. E nós espíritas temos compromisso dobrado neste momento. Por que dobrado? Porque diante de todos os problemas que a humanidade está passando, a gente encontra o mundo mergulhado em catástrofe, em reclamatórias, em problemáticas. Parece que não se vê a coisa boa muitas vezes, né? Parece que nós somos tomados por uma enxurrada de má notícias. Nós estamos vivendo isso. Mas nós, como espíritas, nós temos um compromisso maior, porque nós sabemos que tudo isso é passageiro. Nada disso é definitivo. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos usufrutários dos bens da terra. Tudo pertence a Deus. A gente só vai levar daqui o que nós temos das nossas morais, das nossas virtudes e vicissitudes e do bem que a gente fez. Ninguém vai pesar do nosso lado da vida e vai perguntar assim, olha fulano, o que você era do lado da vida? Quanto você tinha de dinheiro? Onde, que casa você morava? Não! A nossa consciência vai perguntar, quanto bem eu tive a oportunidade de fazer e fiz? Quantas vezes eu tive a oportunidade de não reclamar e reclamei? É isso que vai ser balanceado na hora do nosso juízo. Porque o juízo não é com Deus, não é um julgamento final, é o juízo com a nossa consciência. Então, sermos a luz do mundo, imagine que a gente chegou no momento derradeiro e nos encontramos do lado lá e a gente percebe, nossa, eu iluminei a minha vida. Se eu iluminei minha vida continua iluminada. Se eu a tornei em trevas,
não é fechando o olho, não é porque todo mundo chega na beirada do caixão e fala, nossa, fulano foi tão bom. Porque todo mundo fica bom quando morre, né? Já percebeu, né? Fulano é tão bom, né? Eu vi até um amigo meu que morreu a sogra e falou, nossa, ela era tão boa. Eu falei, mas seu diabo, eu sou sogra. Né? Mas quando morre, até a sogra fica boa. Não, não é porque as pessoas estão falando que a gente muda. A gente continua sendo que é do lado de lá. Então nós temos que procurar sermos a luz do mundo neste momento. Neste momento, o conhecimento espírita já nos ilumina. E por que não iluminar os demais? E aí, quando a gente começar esse exercício de iluminação, a gente começa com um isqueirinho, com um fósforozinho aceso. Daqui a pouco a gente é uma lâmpada de Natal, uma luz de abajur. E quando a gente perceber, a gente já está virando um refletor. Então, este é o momento de chamarmos realmente e sermos a luz do mundo. Então, quando nós saímos daqui e alguém nos perguntar, você é a luz do mundo? Não do mundo completo, mas do meu mundo que eu estou procurando ser a luz. Ora, às vezes em escuridão, mas estou tentando fazer a maior parte do tempo, ser a luz. E que a luz de Jesus possa estar conosco e nos envolver agora e sempre, neste momento, né? E aí, já agradecendo a companhia do ano, dos irmãos, dos amigos que estivemos juntos nessa caminhada, já desejando, né, as boas festas, um bom ano novo, e chamando a todos neste momento para iluminarmos o nosso interior junto à oração bendita, pensando naquele que foi o irmão maior da humanidade, o exemplo de caridade, de paz, que nos envolveu nos seus conhecimentos pelo exemplo, ó Mestre Jesus. A Ti agradecemos a dádiva bendita de podermos nos reunir para conhecer um pouco da Sua seara, um pouco dos seus benefícios e pedir, Jesus, como pedintes que somos, que derrame as Suas bênçãos, o Seu bálsamo, a Sua luz sobre nós, sobre nossos familiares que não puderam estar presentes, sobre os demais companheiros da Casa Espírita. Ilumine-os e os abençoe, mas também derrame a sua bênção, Jesus, a sua luz, sobre aqueles que estão no momento derradeiro nos hospitais. Afague-os o retorno à pátria espiritual, mas console também, Jesus, os corações dos familiares que sofrem a partida. Querido Mestre, sejai também o Pai dos órfãos, que estão nos orfanatos aguardando a adoção. Abençoe-os e ilumine. Mestre Jesus, que a sua paz e a sua excelência nos acompanhem agora e sempre. Assim seja.